Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma apresentação. Embora que seja uma apresentação bem interessante, é uma defesa de um artigo científico, o qual eu desprendi de um tempo precioso e importante para estudar um assunto tão magnífico como a matemática. Essa defesa ela é dada pelo aluno André Luiz de França Araújo, a qual quem fala, cujo tutor é o excelentíssimo Gilmar Ferreira Evangelista. A disciplina é do projeto de ensino, MAD 27, área de concentração focada pela metodologia de ensino e aprendizagem ao ensino médio. Eu gosto de atrelar essa área de concentração e acrescentar um adendo, que a gente vai utilizar a matemática aplicada como uma ferramenta de ensino e aprendizagem ao ensino médio. Nessa apresentação, o aluno não vai abordar o que ele contribuiu durante o estágio, e sim a metodologia e a forma de ensino e as aplicabilidades de métodos matemáticos que ele utilizou ao longo de seu processo de estágio na instituição. O tema é as cadeias markovianas, a construção do conhecimento interdisciplinar no ensino médio. Então a gente já vai saber em si que o tema que nós vamos trabalhar envolve álgebra linear. A justificativa. A ideia principal proposta pelo acadêmico é permitir uma melhor acessibilidade às novas metodologias de resolução de situações e problemas, observando as diversas óticas abordadas no ensino superior e que podem ser inseridas no ensino básico, desde que haja um estudo prévio e uma adaptação seguindo as orientações e normativas vigentes. A justificativa por esse principal tópico é tornar as aulas menos mecânicas. Então, assim, é disponibilizar para o aluno possibilidades de poder resolver determinadas situações usando outros tipos de mecanismos que não aqueles que são trabalhados em sala de aula, certo? Segundo, o presente artigo tem a finalidade de promover uma alternativa matemática às situações envolvendo matrizes e probabilidades, assim como estimular a constante prática da investigação científica. É exatamente o complemento que eu acabei de mencionar. O aluno usar esses recursos através de suas pesquisas utilizando as mídias digitais como alternativas para resolver determinadas situações, não apenas só de matrizes e probabilidades, mas de outros tipos de recursos matemáticos como equações, como funções, como questões de áreas, de geometria e por aí vai, tá certo? Uma coisa que eu exemplifiquei agora que pode ser de forma bem holística quando se trata do universo matemático. Os objetivos. O objetivo tem como principal demonstrar os conceitos e elementos das cadeias markovianas, exemplificando como as soluções alternativas para assuntos já trabalhados no ensino médio, como matrizes, determinantes, probabilidades. É interessante que a gente vai utilizar três tipos de assuntos que eles, em teoria, para os alunos, eles não são conexos, mas quando você observa para um outro olhar, eles são bem sucintos e bem relativizados, eles são bem unidos em relação a determinados tipos de situações, permitindo o estudante criar vínculos que eventualmente podem levá-lo ao estímulo da pesquisa científica. Então aí eu coloquei isso como objetivo principal, e desses objetivos principais eu coloquei como secundários, que são norteadores para esse presente artigo, que é tratar o histórico do tema proposto, ou seja, no artigo que foi entregue para vocês senhorias, eu descrevi um pouco sobre a história de Andrei Markov, que foi o matemático criador dessa metodologia, desse princípio matemático ao qual eu irei descrever de forma sucinta, assim como a revisão conceitual, que vai ser detalhado de forma pragmática numa apresentação, que vai servir como intermédio para o estudo em questão, sempre seguindo todas as tratativas curriculares nacionais. Claro, tudo que vai ser abordado e tratado por esse aluno aqui, ele teve um norte não fugir das normatizações federais, né? As normatizações que nós, professores, temos que seguir, como a BNCC e o BCN, certo? Realizar uma exemplificação interdisciplinar. Na realidade, eu não vou utilizar um exemplo 100% matemático, vou usar uma peculiaridade de uma outra disciplina, mas eu vou utilizar recursos matemáticos nisso, que isso vocês vão ver mais à frente. Com o objetivo de estimular essa compreensão e essa aplicação da cadeia markoviana, demonstrando que
Esse dispositivo ele pode ser utilizado não só apenas em matemática, mas em todos os outros tipos de disciplinas que o aluno vai abordar durante o ensino médio, como a química, como a física e por aí vai, certo? E por fim vai mostrar o posicionamento de sítio. Esse posicionamento vai ser tratado no decorrer da apresentação, mostrando essa importância desse estudo e tratar de uma forma técnica toda a aplicação desse tema, com mais ênfase no ambiente socioescolar. A fundamentação teórica, como eu havia falado logo previamente, no início, né, ele é voltado 100% em álgebra linear. E, na realidade, não vamos usar os assuntos empiricamente dessa área. Vamos usar os conceitos iniciais de álgebra linear que aprendemos no ensino superior, como algo que a gente aprende no ensino médio, como matrizes, determinantes, as probabilidades, que são os 3 assuntos que eu estou amarrando nesse conceito e que são fundamentais para a gente aprender determinados outros assuntos no ensino superior. É claro que para as cadeias markovianas vamos usar apenas os conceitos iniciais que trabalhamos nas partes iniciais do estudo desta disciplina. A pesquisa ela é bibliográfica com a finalidade de adaptação para o universo escolar, seguindo, como eu falei, as diretrizes curriculares. É sempre uma coisa que tem que ser adaptada à outra. Certo? E isso eu vou enfatizar muito no final da discussão dessa defesa, o porquê da gente fazer essas adaptações em si. E a fundamentação é composta por 3 subdivisões. O breve histórico do matemático em questão, Markov, que isso está sendo relativizado no artigo em si, no artigo físico, no paper. Isso aí vai estar disponibilizado para vossas senhorias poderem dar uma observada. Mas na apresentação o aluno vai focar mais em descrições matemáticas, quais são as ferramentas que vão ser norteadoras para o cálculo em si da cadeia de Markov, e a engenharia didática, que nada mais é do que o caminho que faz com que esse tipo de metodologia ela possa ser empregada. Na fundamentação teórica, a gente vai abordar basicamente o estudo e os conceitos a respeito de matrizes e probabilidades, as aplicações para o método markoviano. Esses estudos, basicamente, ele é resumido em entendermos quais são os mecanismos para se calcular as cadeias de Markov. Esses mecanismos são, primeiro, o cálculo das probabilidades. Probabilidade nada mais é do que uma razão entre o número de eventos dividido pelo espaço amostral. Né? É só você imaginar aquele velho e clássico exemplo da moeda, quando a gente faz o lançamento de uma moeda. A gente sabe que um lançamento é representado por um evento, ou seja, o lançamento em si da moeda é um evento. E a moeda pode ter 2 lados, um lado que é cara e o lado que é coroa. Os somatórios são 2. A gente representa pelo espaço amostral. Né? Então a razão é de 1/2, como a gente pode exemplificar aqui. E como aprendemos durante nossa vida escolar, a probabilidade é representada em números decimais, uma fração decimal, né, que varia entre 0 a 1, ou a gente pode fazer a representação em percentagem, que varia entre 0% e 100%. Atente a esses detalhes, porque esses detalhes vão ser utilizados para a gente entender o presente estudo. Certo? As matrizes nada mais é do que um agrupamento de números compostos em uma grade, onde nós temos um número de linhas, tá certo? Representados por números, e um número de colunas representados por números. Nas cadeias de Markov em si, a gente vai utilizar uma dessas partes desse cálculo, uma matriz de ordem quadrada, ou seja, uma matriz cujo número de linhas e o número de colunas são iguais. Então, esse é o detalhe importante para a gente entender como calcular a cadeia de Markov. Essa matriz quadrada que a gente vai utilizar como uma das ferramentas para o cálculo, ela vai ser inserida dentro desses elementos, ao invés de números que seriam pertencentes aos conjuntos de números reais, que a gente aprende no conceito de matrizes e determinantes. Nós vamos utilizar nesses elementos probabilidades. Então as probabilidades nada mais é os números entre 0 a 1. Então teremos números que vão variar entre esses dois, esse intervalo de números. Então serão números positivos, certo? E que vão ser maiores do que 0 ou menores ou iguais a 1. Maiores ou iguais a 0 ou menores ou iguais a 1. Certo? Então está nem entre esse intervalo de 0 a 1. E essa matriz em específico, que vai ter essas probabilidades representadas por esses elementos, nós chamamos de matriz estocástica.
Então, essa matriz estocástica é uma matriz que tem esse vetor de probabilidades positivas inseridos nelas. Por fim, vamos entender o que é o conceito de cadeia de Markov. O conceito de cadeia de Markov, o conceito matemático em si, é dado da seguinte forma. É uma sequência de fenômenos cujos resultados possuem atribuições em torno de probabilidades, tais como P1, P2, P3, etc. E é definido como sendo uma cadeia de Markov finito, ou seja, que tem um começo e tem um fim, obviamente, se cada x índice I, onde I pertence aos naturais, como eu havia falado, tem que ser positivo, satisfaz as seguintes condições. Primeiro, que cada elemento de x índice I pertence a um conjunto definido e finito de resultados, x1, x2, x3, xn, o qual denomina-se de espaço dos estados do sistema. Cada situação, problema que vai ser abordado, ele vai ter um número definido de probabilidades para ser calculado. Então não vai ser aquela coisa incerta de nós sabemos de ficar imaginando que tipo de probabilidade pode ocorrer em determinado tipo de situação. Não. As situações elas vão ser definidas e cada situação definida vai ter uma probabilidade exata, tá certo? Uma probabilidade positiva. Segundo, o resultado de qualquer fenômeno depende do máximo de resultados dos fenômenos anteriores, independente de qualquer resultado antecedente a esse. Ou seja, vários fenômenos são ocorridos em determinada situação e sempre um ele depende do outro. Então eu tenho uma probabilidade de um, terei uma probabilidade do outro e essa probabilidade do outro depende da sua anterior. Essa terceira depende da segunda e da primeira e assim sucessivamente. Certo? De forma que, se a gente somar todos esses eventos, o somatório, obviamente, tem que ser 100%. Certo? Então, você vê que as cadeias de Markov ele consegue amarrar os conceitos de probabilidade de maneira intrínseca. Então, é bem interessante com relação a isso. Então, para a gente entender a problemática da cadeia de Markov, a gente vai utilizar três parâmetros. Primeiro, a matriz transição, que nada mais é do que uma matriz estocástica, aquilo que eu havia falado, que é uma matriz onde todos os elementos correspondem às suas probabilidades em si, certo? Ou seja, uma matriz quadrada que possui como elementos as suas probabilidades. Então isso a gente chama de matriz transição. Essa matriz transição, para entendermos melhor o resultado dela, o comportamento dela, a gente utiliza o que nós chamamos de diagrama de transição. Que nada mais é do que você desenhar através da situação problema os eventos, imaginar os possíveis resultados que podem ocorrer nele. Então, se você for observar aqui num diagrama, que a gente tem dois estados, a gente tem o evento 1 e temos o evento 2. No evento 1 a gente tem duas possibilidades. A probabilidade de ocorrer ele e ele mesmo. E a probabilidade de ocorrer ele com o segundo evento, que a gente pode apresentar aqui como P12. E vice-versa. No evento 2, temos a probabilidade de ocorrer ele e ele mesmo, que é apresentado por P22, e a probabilidade de ocorrer o evento de 2 a 1, que é apresentado por P21. O interessante é que no diagrama de transição, sempre utilizamos a relação de 2 elevado a n, onde n corresponde ao número de eventos que ocorrem. Então, se eu tenho 2 estados, eu vou ter 4 eventos. Se eu tenho 3 estados, terei 8 eventos. E assim sucessivamente. Sempre utilizando essa relaçãozinha pertinente para poder entender o que vai ser colocado na matriz estocástica. Essa relação que eu acabei de falar, 2 elevado a n, é o que vai estabelecer a matriz estocástica. Certo? Mas o que falta ainda ser abordado, isso eu vou detalhar no exemplo, é a matriz distribuição. Essa matriz de distribuição nada mais é do que a matriz que compõe os elementos principais da situação problema. Essa matriz de distribuição nada mais é do que uma matriz que pode ser quadrada ou não, que vai ser utilizada como um produto junto com a matriz estocástica para encontrar os possíveis resultados da cadeia markoviana, do evento em si da cadeia markoviana. Isso eu vou exemplificar um pouco mais à frente. E, para finalizar a fundamentação, temos a engenharia didática interdisciplinar, a cadeia markoviana, na educação matemática. Eu utilizei essa citação e eu vou detalhar um pouco o porquê dessa citação ela é pertinente para explicar essa engenharia didática. Segundo Almoloud e Coutinho, a engenharia didática visa como metodologia de pesquisa
Caracteriza-se, em primeiro lugar, por um esquema experimental baseado em realizações didáticas em sala de aula, isto é, na concepção, realização, observação e análise de sessões de ensino. Caracteriza-se também como pesquisa experimental pelo registro em que se situa e modo de validação que eles são associados. A comparação entre a análise a priori e a análise a posteriori. Tal tipo de validação é uma das singularidades dessa metodologia, por ser feita internamente sem a necessidade de aplicação de um pré-teste ou de um pós-teste. Se você for observar no próprio fragmento citado por esses autores, ele mencionou a questão de concepção, realização, observação e análise de sessões de ensino. Na engenharia, tratamos da ideia de que tudo tem que ser feito de uma forma planejada. A gente utiliza o famoso ciclo PDCA, planejar, discutir, controlar e agir. Que a gente pode atrelar isso diretamente para o universo do ensino. A gente planeja como vai ser organizado, a gente analisa e discute como deve ser analisada essa questão, a gente coloca os dados em si, na questão em si, e a gente, por fim, analisa, resolve elas. Você pode ver que tudo isso que eu acabei de mencionar é meio que intrínseco com o famoso ciclo PDCA que eu acabei de citar de uma maneira exemplificada. E que você pode observar na imagem, nada mais é do que essas análises que eu acabei de mencionar. Na análise prévia, a gente faz a revisão, que foi isso tratado pelo professor. O professor, antes de mais nada, ele teve que revisar todos os conceitos de matrizes, determinantes e probabilidades, de forma que isso servisse como uma sondagem, né? A gente sonda o aluno, vê quais são as dificuldades do aluno em relação a essas disciplinas, esses assuntos em si, e a gente faz a revisão. Né? É a melhor maneira de poder inserir esse tipo de ferramenta que está sendo tratada pelo aluno. Em seguida, na análise a priori, a concepção de hipótese, a gente vê que problema a gente pode utilizar essa determinada análise. Quais são as possibilidades para a gente resolver essa questão? E entre inúmeras e inúmeras perguntas, a gente olha a situação, problema e imagina a infinidade de possibilidades de resolver ela. Então o interessante é que isso a gente pode discutir previamente com o aluno. A gente olhar a questão e dizer ao aluno que maneira você poderia resolver esta questão. O aluno analisar, pensar na forma como ele seja pertinente e dizer, professor, a gente pode analisar dessa forma e dessa forma. A gente pode resolver desse tipo, desse tipo, desse tipo. E cada uma dessas ferramentas, se elas forem didaticamente plausíveis, chegar ao resultado padrão, né? Por fim, na terceira fase, a gente tem as medições e os cálculos, que seriam as aplicações das cadeias de Markov. Nada mais é do que a gente vai colocar os dados após, nesse intervalo da análise a priori, coloca-se os dados, e o professor, nesse meio caminho, ele já insere toda a conceitualização das cadeias de Markov para o aluno, para que o aluno entenda que esses assuntos eles são atrelados, eles são amarrados. E por fim, na análise a posteriori, a gente faz a verificação dos resultados obtidos através dessa metodologia que já foi empregada, tá certo? Ver o que é que os alunos compreenderam com relação a esse método, que artifícios podem ainda ser utilizados através desses assuntos, dessas metodologias que foram dadas, e quais outras relações matemáticas a gente pode utilizar junto com as cadeias de Markov para resolver determinado tipo de problemática. Então, isso é uma situação interessante que pode ser utilizada não apenas para resolver as cadeias de Markov, mas para resolver qualquer outro tipo de situação que envolva conceitos matemáticos. Bom, na metodologia nós vamos falar, vai ser uma coisa um pouco mais discutida, um pouco mais explicativa. Ela foi fundamentada na análise bibliográfica e sua prática foi realizada durante o estágio 3, em alguns momentos, quando os alunos procuraram o estagiário para entender se havia alguma saída para determinadas questões envolvendo matrizes e probabilidades, usando os métodos para solubilidade. Teve muitos alunos que me procuraram que achavam que as questões que eram abordadas pelo professor, certo? Poderiam sair por uma outra maneira. E tinha alunos que achavam que ali eles imaginavam que tinha alguma forma, poderia ter alguma forma
de resolver ela que não fosse daquela metodologia padrão em si. Então foi nesse caso que o acadêmico fundamentou sua pesquisa em torno das habilidades e conceitos que foram amplamente abordados no ensino superior e elaborou uma didática mais pragmática para atender esse público-alvo escolhido. Então, eu vou exemplificar essa metodologia através de uma questão envolvendo um soneto camoniano. Então, a gente vai usar uma didática envolvendo um assunto de literatura. Então, a metodologia vai ser totalmente descrita através desse exemplo. Analise o soneto de Virgílio Vaz de Camões abaixo e determine qual será a probabilidade de a letra seguinte ser uma vogal ou uma consoante. Ou seja, a gente vai utilizar algo interdisciplinar, um trecho literário, e desse trecho literário vamos transformar letras em números, né? Eu coloquei as aspas porque vocês vão entender o porquê eu estou fazendo essa adaptação meio criativa de transformar essa situação interdisciplinar numa situação matemática. Então você pode observar que a poesia é o amor, é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca se contentar em ter contente, é cuidar que se ganha em se perder, é querer estar perto por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode ser seu favor, nos corações humana amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Então, esse trecho em si, a gente vai utilizar como ferramenta para resolver a questão em si. Então, o que vai ser feito? Qual é o princípio inicial que a gente vai resolver essa questão? Primeiro, nós temos que imaginar, isso é aquela parte que eu falei da análise a priori, que a gente tem que imaginar inúmeras possibilidades de resolver a questão. Imaginar unir todas as letras, versos, parágrafos do texto, desprezando espaços, pontuações, os espaços entre letras, enfim, certo? E aí você observa que abaixo vai ficar, se você unisse todas as letrinhas daquele verso, ficaria nessa conformidade aqui, ó. Uma única frase juntando todas as letras. Então essa foi a primeira ideia inicial, né? Isso o aluno pode fazer isso de maneira intuitiva. Pode, ao invés de escrever diretamente isso no papel, pode já imaginar isso na cabeça, como fazer isso. Segundo, após perfilar isso em uma única frase, todo soneto acima descrito, realiza-se 1. A análise do número total de vogais e o número total de consoantes. Lá vai o aluno somar cada vogalzinha, vai lá colocar o resultado. Cada consoante e vai colocar o resultado. Então, a gente tem já os dois primeiros dados iniciais, que é o número total de vogais e o número total de consoantes, certo? São os dois dados que a gente vai utilizar para resolver a problemática, os dois dados iniciais. Além, é claro, se a gente for somar o número de vogais e de consoantes, a gente tem um número total de letras. Então, já é o terceiro dado. Vamos para o quarto. O número de vogais seguidos de vogais. É só você procurar aqui, por exemplo, ó, onde tem aqui o que arde, eu tenho um EA, é o número de vogal seguido de vogal. A gente vai contar o número de vogais seguidos de vogais. O terceiro é o número de vogais seguido de consoantes. Por exemplo, a gente pode colocar aqui, ó, o ARD, o AR, vogais seguidos de consoantes. O número de consoantes seguidos de vogais, consoantes seguidos de vogais, aqui, ó, o sem se ver, o aqui. E o número de consoantes seguidos do número de consoantes. Por exemplo, aqui em ARD a gente tem o RD. Você vai observar todo nessa frase e vai fazer o quantitativo em relação a elas. Então nós vamos ter esses 4 dados que eu acabei de mencionar ultimamente, somado com o número total de letras que corresponde ao soneto, mais o número de vogais e o número de consoantes. A gente tem 7 dados que vão ser utilizados para resolver a questão em si. Certo? E aí, como eu acabei de mencionar, a gente vai ter exatamente esses seguintes resultados. Ó. Número total de letras, 366. Número total de vogais, 177. Número total de consoantes, 189. Temos 42 vogais seguidas de vogais, 135 vogais seguidas de consoantes, 135 consoantes seguidas de vogais e 54 consoantes seguidas de consoantes.
Esses números nós vamos utilizar para resolver as probabilidades. E essas probabilidades vamos utilizá-las para colocar tanto na matriz distribuição, que é a matriz geral, que a gente utiliza como matriz principal para calcular a cadeia de Markov, como a matriz estocástica, que vai ser utilizada para calcular também. E aí, se você for observar, cada apresentação de probabilidade que foram descritas aqui foi utilizada sempre de um evento em relação ao espaço social amostral. Por exemplo, a probabilidade de ser uma vogal e uma consoante. No número de eventos foram 135, vogais seguidas de consoantes, dividido pelo 177, que é o número total de vogais, ou seja, em relação ao primeiro evento, que é as vogais. Então sempre faz a relação entre uma e outra em relação à primeira. Uma e outra em relação à primeira. E assim sucessivamente, consoante, consoante. Entre consoante e consoante temos 54. Em relação à consoante, que é o número total, 189. Entre vogal e vogal, temos 42. Em relação à vogal, 177. Então, e entre consoante e vogal, temos 135. Em relação às consoantes, 189. Todos eles são calculados, todos eles temos os seus respectivos resultados. E você observa que os resultados sempre estão no intervalo entre 0 e 1. 0,763, 0,714 e sucessivamente. Esses dados aqui, eles são colocados na matriz transição que está disponibilizada aqui. E essa matriz de transição vai ser o primeiro dado inicial para calcular a cadeia de Markov. O que falta para calcular é exatamente o vetor de distribuição. Certo? Para chegar lá eu vou mostrar o porquê esses resultados aqui são pertinentes. Se você for observar o diagrama de transição, o qual eu desenhei, vogais e consoantes. Entre vogais, a gente fez entre vogal e vogal, a probabilidade de vogal e vogal, 0,237. Entre vogal e consoante, 0,763. Tá vendo? Entre consoantes, 0,714. Entre consoante e vogal, 0,286. Você vê que o fato dele ser visual torna para o aluno algo necessário e intuitivo para ele entender que esse assunto ele pode ser amarrado. Entendeu? O assunto tanto a matriz como a probabilidade. Então vamos para a questão do vetor de distribuição. No vetor de distribuição, o que falta para a gente colocar nele é basicamente a gente fazer a relação entre as vogais e o seu total de letras, e as consoantes e o seu total. Foi o que aconteceu. A gente tem 177 vogais, dividido pelo total, que é 366, dá essa probabilidade de vogais. E de consoantes a gente tem 189, que é o número de consoantes, pelo seu total, 366, que dá esse total. Se você observar e somar os dois dados, vai dar 100%. Se você somar os resultados aqui entre eles, também dá 100%. Então você vê que uma coisa é amarrada à outra. E aí, por fim, a gente utiliza a fórmula da cadeia de Markov, que nada mais é do que o produto entre a matriz de distribuição, que é a matriz onde a gente usa os dados gerais, pela matriz transição, que é a matriz estocástica com a qual estamos trabalhando. O qual a gente já colocou aqui a primeira matriz, que foi essa matriz formada por esses números aqui, e a matriz transição que foi feita aqui. E a gente utiliza aquele velho princípio do cálculo das matrizes, linhas por colunas, e a gente resolve a questão em si, identificando como resultado 0,2623 e 0,7377. Por fim, a gente conclui que a probabilidade da próxima letra do referido soneto ser uma vogal é de 26,23% e de consoante é de 73,77%, comprovando a relação de uma temática literária por metodologia matemática markoviana. Então você vê que essa interdisciplinaridade ela casa com relação às metodologias matemáticas. Eu exemplifiquei a literatura, mas a gente poderia ter colocado vários outros exemplos. Markov a gente pode usar muito, principalmente em exames biológicos e em exames químicos. Isso é interessante para ser abordado em sala de aula. Nos resultados de discussões. Inicialmente eu coloquei um fragmento do Pessenem que diz o seguinte: a matemática deve ser vista pelo aluno como um conjunto de técnicas e estratégias para serem aplicadas às outras áreas de conhecimento, aquilo que eu acabei de explicar, né? Assim como a atividade profissional.
Não se trata de os alunos possuírem muitas e sofisticadas estratégias, mas sim desenvolver a iniciativa e a segurança para adaptá-las. Nesse sentido, é preciso que o aluno perceba que a matemática, como um sistema de códigos e regras, que torna uma linguagem de comunicação de ideias e permite que modele a realidade e interpretá-las. Então, é aquilo que eu acabei de falar. Não é usar algo 100% mecânico, 100% metódico. É utilizar essas ferramentas e a praticidade delas no seu dia a dia. Certo? Então, qual é a proposta que eu coloquei para resolver determinado tipo de solução-problema, tipo de situação-problema? É algo que a gente aprende muito, que a gente aprendia muito, os alunos, que eu sou um ex-aluno de ensino médio, uns dos nossos colegas também, aprendiam muito em situações de física, por exemplo. Né? Em física, o professor sempre dizia o seguinte: a gente lê primeiro a situação, coloca os dados, discute como é que a gente faz essa questão e depois pragmatiza ela com o cálculo. Eu lembro muito que o meu professor de física falava muito isso. E exatamente isso que ele fala é exatamente a engenharia didática que vai ser abordada e que eu defendo para que seja abordado no universo matemático. É a gente realizar essa leitura inicial da questão, pontuar todos os dados pertinentes e fazer a interpretação seguida da discussão. O que deve ser feito para resolver essa questão com os dados que foram colocados no papel? Certo? Quando se trata de cadeia de Markov, o ideal seria você fazer a matriz de transição, o diagrama de transição, para a gente poder analisar direitinho esse diagrama e saber quais são os eventos que vão ocorrer. Então, nesse ponto da cadeia de Markov, o ideal é fazer o diagrama de transição. Em relação aos outros que eu acabei de mencionar, podem ser utilizados em determinadas outras tratativas de matemáticas. E, por fim, a definir os procedimentos iniciais para a realização do cálculo, que no caso do nosso estudo, o cálculo da cadeia de Markov em si, que no caso a gente calcularia primeiro as probabilidades, definiria a matriz estocástica usando essas probabilidades, calcularia o vetor de distribuição, usando as probabilidades já definidas, e por fim faria o produto para fazer o cálculo da cadeia de Markov, certo? Que é o que foi dito agora no tópico 2, que é disponibilizar esses resultados e executar a solução em si. As considerações finais. A proposta que temos é promover que o aluno busque conhecimento em torno da prática constante da pesquisa científica. Não é apenas ficar só nas metodologias tratadas pelo professor em sala de aula, e sim que ele busque, através das mídias digitais, que elas são tendentes, elas são bem aperfeiçoadas hoje em dia e facilitam muito o processo de estudo, de ensino e aprendizagem para o aluno, para buscar essas alternativas. Né? Qual o caminho que eu posso utilizar para resolver determinada questão? Que não seja daquela forma que o professor ensinou. Tem aquele jeito para ser resolvido. Será que aquele jeito funciona? Então a gente vai utilizar aquele jeito para resolver essa questão. Entendeu? Então a gente vai fazer pela tentativa e erro, sempre fazendo essas pesquisas que estão sendo atreladas usando essas mídias. Claro, pesquisas que sejam plausíveis, né? Tem que ter aquela dosagem. Essas cadeias markovianas propiciaram um momento de elaboração de novas estratégias para as probabilidades, matrizes e sistemas lineares. Pode haver algumas situações que ocorram sistemas lineares nas cadeias markovianas. O aluno não quis expor isso para não ficar uma coisa um pouco mais extensa, tornando concreta a ideia que a estrutura seja pragmática para a resolução dessa questão. O ciclo de planejar, organizar as ideias, construir hipóteses e sanar através do cálculo é um viés de uma prática tão comum na engenharia e administração que ele serve também para permear situações que a gente pode utilizar na sala de aula mesmo, pela matemática, para determinados tipos de situações mesmo, principalmente para o professor, for abordar para os alunos na sala de aula. O artigo presente mostrou um impacto positivo na aprendizagem dos alunos do ensino médio. Os alunos conseguiram observar de uma maneira um pouco mais ampla o universo das matrizes das determinantes das probabilidades, bem como eles perceberam que essas ferramentas que foram utilizadas e explanadas pelo professor e a sugestão do professor de utilizar essa pesquisa tornou mais reflexivo, mais analítico sua forma de pensar matemática, né? E por fim, a prática recomendada, ela foi com intuito pedagógico
promovendo a construção de uma temática trabalhada pelo docente de forma intuitiva, reflexiva e analítica, dando ênfase em exemplificações cotidianas, permitindo um entendimento holístico e atrativo para o estudante. Nesse detalhe eu quero falar uma coisa pessoal. Ela foi tanto intuitiva e reflexiva e analítica pelo fato que o professor observou que podemos utilizar exatamente esse universo de adaptabilidade, tá certo? E da pesquisa como ferramentas cruciais para fazer metodologias mais variadas, que a gente possa trabalhar subsídios e caminhos alternativos para determinadas situações matemáticas, desde que não fuja dos princípios norteadores da educação. Então é isso que fez com que o futuro professor, a quem vos fala, fez isso. E ele pensa seriamente utilizar esses mesmos recursos, essa mesma filosofia intuitiva, reflexiva e analítica em outras tratativas, em outras normatizações que vão ser abordadas futuramente em sua vida como profissional. Certo? E é isso. Eu espero que tenham gostado dessa apresentação, uma apresentação sucinta, pragmática, de defesa de um artigo científico, e que tenham a todos um excelente dia, tarde ou noite, e que fiquem com Deus. Até mais.